Abra sua Bíblia, já deixa-la aberta, em São Mateus capítulo 14, por favor. Verso 22. Em seguida a isso que os discípulos subiram a la barca e foram delante de ele a la outra orilla, mientras ele despedia a multitud. Depois de despedir a multitud, subiu ao monte que? A orar. Ele foi a solas a orar. E ao anoitecer, estava ali que? Então se veja como Jesus mantinha que? Então a vida de Jesus era uma vida de quê? De altar. Ele vivia de altar. Ele vivia em comunhão com Deus. Sendo ele, o próprio Deus, sendo ele, o Hijo do Deus vivo. Mas ele tinha consciência que ele necessitava ter comunhão, porque era o que sustentava Jesus. Às vezes você só ora para pedir. E a pessoa pensa que isso é oração. Ela ora, oh Deus, dá-me isso, Deus, dá-me aquele, oh Deus, bendice a minha casa, oh Deus, protege a minha família, oh Deus, abra-me portas, oh Deus, vá por delante de mim, oh Deus, haga isso, Deus, haga o outro, e aquele outro também, não se olvide de tal coisa, e aquele também, antes que me olvide. E ela pensa que isso é comunhão com Deus. Isso não é comunhão, isso é petição. Comunhão é quando você se relaciona com Deus. É como... Melhor que eu não hable. Não há muitos solteiros aqui. É como vida de matrimônio. Imagine se um homem ou uma mulher, seu relacionamento de matrimônio é solamente de cobrança. Já existe isso, já existe o outro. Imagina, tu marido chega à casa, limpiaste a casa, lavaste, planchaste, e a comida está hecha, e os niños já estão dormindo, e los llevaste à escola, e regra. Ou seja, imagina se seu matrimônio for assim. Imagina, seu marido chega à casa e você lhe diz, trago dinheiro, e como foi? E vendeu muito, vendeu pouco, trago mais dinheiro, e amanhã o que vas a fazer? Já pagaste a conta da luz, já pagaste a renta, já existe isso, já existe... Imagínate. Quem tem para aguentar? Quem tem para aguentar? Agora você entende porque há muita solteira? Perdão, já lo dije. Por quê? Porque não existe comunhão. Existem cobranças. Comunhão é quando você ama seu marido, ama sua esposa. É quando você lá cuida, quando você lo cuida. É quando você, às vezes, sem falar, você demonstra. Isso é comunhão. E quando eu tenho comunhão com Deus, eu vou a orar. Orar é relacionar-se. Então, se eu vou a Ele para buscá-lo, eu vou a Ele porque eu sei o quanto eu necessito. O quanto necessito estar com Ele. Então, isso é comunhão. Você vê que quando você tem comunhão com uma pessoa, por exemplo, quando você encontra suas amigas, vocês saem a tomar um café, que passa aí, na mesa do café? Sim ou não? E hablam, e começam falando, mulher normalmente assim, começam a falar de comida, e vai falando de comida, daqui a pouco cambia para a roupa, daqui a pouco cambia para... e vai. E elas podem quedar 3 horas aí, e não lhes faltará assunto. Ou não é verdade? És ou não és? Eu sou casado. E vê como minha esposa, quando está com as outras esposas, e às vezes eu estou indo para a casa, eu digo, vamos Raquel, e aí vem sempre na esposa, senhora Raquel, aí ela barra a máscara e diz, uma cosita mais, mas já quedou todo o dia, hablando e habla. Mas é bonito.
É bonito por quê? Porque há quê? Há comunhão. E é bonito quando há comunhão entre as pessoas. A Bíblia está diz que Deus ordena a bendição aonde há união, ou seja, comunhão. Amém? Assim são as mulheres. Os homens também. Os homens, quando se reúnem, também não lhe falta assunto. Quando existe quê? Agora você já se sentou frente a uma pessoa estranha, ou uma pessoa com quem você não tenha intimidade? Como és? Olá, que tal? Buenos dias. Buenos dias. Como ele está? Bem. E ponto. Não há mais. E assim são as pessoas com Deus. Elas não têm comunhão com Deus. Elas sabem pedir. Pedir. Pide guenho. Mas ela não sabe orar. E orar é comunhão, é comunicação. Vou repetir. É como duas pessoas que se conhecem e que têm comunhão. Então elas vão quedar aí platicando. Eu vivo mais tempo com o pastor Igor que qualquer pessoa. Então todo o tempo estamos aí. E sempre estamos falando. Mas por quê? Porque há comunicação. E quando você tem essa comunhão com Deus, é assim. Há pessoas que elas se aburrem com 2 minutos de oração. 3 minutos de oração. Ela não consegue. Por quê? Porque ela não tem assunto a tratar com Deus. E o assunto dela é bendice, milagro, cura, isso. Mas ela não tem. Por isso que ela é débil. Porque não há comunhão. Se eu não tenho comunhão, então eu não posso viver por fé. Como eu vou viver por la fé de uma pessoa que eu não conosco? Como eu vou confiar em alguém que eu não conosco? Não consigo, não dá para confiar em alguém que você não conhece. Você só confia com quem você tem que comunhão. Se não há comunhão, então se não há confiança. Quantas pessoas, ou quem são as pessoas que você leva a sua casa? Todo tu vecindário? Toda a tua família? Não. Você tem aquele familiar, aquele ser querido que é mais cercano. Com isso você tem mais liberdade. Ele vem na sua casa, você vai na casa dele. Porque aí que? Mas há família que você não tem comunicação. Que nem se hablam. Às vezes você tem, por exemplo, primos que você nem conhece. Sobrinho que você nem sabe que existe. Ou não é verdade? E mire que vocês são família. Mas não tem comunhão. E se vem alguém à sua casa, você faz uma festa, e vem um familiar ou um amigo que não é assim muito íntimo, você vê essa pessoa entrando, pero quem o invitou? Já lhe passou isso? Com quem já lhe passou isso? É isso ou não é verdade? Por quê? Porque não há comunhão. E se não há comunhão, você não se sente a gosto com essa pessoa. Você não tem assunto a tratar com essa pessoa. Então são 2 palavras. Olá, como está? Bem, ok. E se acabou. E assim são as pessoas com Deus. Não têm comunhão. E como elas não têm comunhão, então elas não conseguem confiar. E se elas não confiam, elas não vivem. Não vivem quê? Você só vai viver a fé se você vive dentro dessa comunhão. Se você vive dentro desse relacionamento com Deus. Então, eu repito, muitos, eles só sabem orar não, pedir, mas não têm comunhão. Não têm comunhão. Então, se isso lhe hace estar vazio da presença de Deus, vazio do Espírito Santo, vazio.
Você vê que às vezes a pessoa entra na igreja por primeira vez. A pessoa é prostituta, a pessoa é um adicto, é um drogado, é uma pessoa que não tem mais salida. Como a senhora de antes de ayer, que eu tomei o testemunho, a senhora Marcela, que ela era drogada, ela usava cocaína no mais poder, estava vivendo na vida toda errada. E ela digo, uma vez que eu entrei na igreja, eu me liberei de tudo. Uma vez. Mas ela digo uma coisa, ela digo, quando eu entrei na igreja, eu lhe disse a Deus, ó Deus, eu não tenho a nada mais. Eu não consigo. Eu necessito de tua ajuda. Isso é comunhão. E Deus lá escutou. Amém, gente? Ela queria conhecer. E quando você quer conhecer a Jesus, então você terá outro tipo de hablar, outra forma de hablar. Então você cambia a sua oração, cambia seu tempo com Deus. Você passa a preocupar-se em ter tempo para Ele e com Ele. Você se preocupa em ter momentos para poder não ler, mas meditar na palavra. E é tão glorioso porque você agarra um versículo bíblico e você lê e o Espírito Santo lhe habla. O Espírito Santo lhe diz tantas coisas. Ou seja, é uma comunhão. Você habla com Ele e Ele habla com você. Amém, gente? Se me hago entender? Ou seja, Ele lhe habla, Ele lhe responde. Ele lhe responde. Ele atende o que você lhe disse, porque você está tendo comunhão com Ele. E o Senhor Jesus Cristo era assim. Ele tinha comunhão. Ele mantinha essa comunhão. Amém? Pero la barca já estava a muitos estádios de terra e era azotada por las olas, porque o vento era contrário. O vento era quê? Guarda essa palavra. E a la quarta vigília de la noite, Jesus vino andando sobre o mar, e os discípulos, vendo-lhe andar sobre o mar, se turbaram e diziam: és um fantasma. E de medo que se puseram que a gritar. Imagine-se, eles andavam com Jesus e disseram: és um fantasma. E aí gente que já está na igreja há 20 anos e todavia vem e pedir oração. Não, pastor, ore por mim porque eu vi sombras em minha casa. Pensa. A pessoa todavia vê fantasma. Todavia a pessoa, ela tem preocupação, não é porque a vecina me está haciendo algo, porque fulano me hizo algo, porque me engano, me tem envidia, porque a pessoa está há anos em la igreja. Não estou condenando-lhe, mas eu quero despertar-lhe para que você entenda por que seu nível espiritual está tão baixo e por que você não consegue viver a fé. Exatamente porque não há essa relação com Deus. Não há. Eles andavam ao lado de Jesus, mas não tinham comunhão com Jesus. E por isso que vem um fantasma. E o fantasma vai em plena tempestade. Está em la tempestade, o fantasma vai. Mas é assim. A pessoa, quando não vive por la fé, ela começa a ver fantasma. Ela começa a ver todo difícil. Ela hace um torbedino e nisso aqui. Para qualquer pessoa, isso aqui é um vaso de água. Mas quando ela mira, ela diz: Deus meu, mira como está isso. Mas por causa disso, se não há comunhão, não se vive por fé. Não se vive por fé. Aí disse: pero em seguida Jesus les hablou, dizendo: tenede ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, digo:
Senhor, se eres tu, manda-me que eu vaya a ti sobre as águas. E ele lhe digo, que ele digo o quê? Vem. E descendendo Pedro de la barca, caminhou sobre as águas e foi hacia quem? Ou seja, ele teve fé. Ele teve fé para barrar e andar sobre as águas. La fé é assim. La fé, ela provoca lo impossível, lo sobrenatural. Ela provoca coisas que... Por isso que você vê, pessoa que é curada de câncer terminal, pessoas que eram cegas que passam a ver, pessoas que eram miseráveis e passam a ser empresários, pessoas que teriam deudas e hoje as pessoas têm negócios, pessoas que estavam com o marido já com outra mulher e vuelve a casa e deixa a outra, já estava divorciado e vuelve a casar. Ou seja, a fé é gloriosa. A fé hace coisas maravilhosas. Amém, gente? Aí, a campanha é isso. A campanha é pura fé. Pura fé. É fé ao mais alto de ela. Por isso o sacrifício. Sacrifício é por isso. Porque o sacrifício é o extremo da fé. É o ponto mais alto da fé. Orar é fé, venir à igreja é fé, hacer ayunos é fé. Tudo isso é fé. Mas o sacrifício não. O sacrifício é quando agarra-me fé e lança-me fé hasta lo mais alto. E por isso que eu consigo trazer as coisas mais grandiosas que há. Há coisas que você vai conseguir sendo cadenas. Cadenas. As cadenas, você vai usando a fé. Então, as cadenas lhe vão proporcionando bendições. Bendições. Não milagros, não coisas, uau, não. Bendições. Agora, o sacrifício não. O sacrifício é como se você brincar aqui na terra, subir ao cielo e barrar do cielo o milagre que você necessita. Ou seja, o sacrifício é esse, é um trampolim. É um trampolim para chegar mais rápido e mais alto. Esse é o sacrifício, que é pura fé. É a essência de uma fé. É esse trampolim, dou um salto. Vou repetir. É como se você, tum, e fora de arriba e trajera o que você necessita. Milagre, o que seja. Sacrifício. Campanha. Excelente. Foi o que passou com Pedro. E naquele momento, ele teve uma fé que todo mundo, imagine-se, um homem andar sobre as águas. Jesus, todos poderiam descer, mas ele é o Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Mas Pedro não. Pedro era um sujeito como eu e como você, lleno de errores, de falhos. E ele recebeu algo extraordinário. Ele andou sobre as águas. E ele começou a caminhar hacia Jesus. Ele estava mirando para Jesus. Ele estava com os olhos postos em Jesus. Então ele estava andando sobre as águas. Aí diz a Bíblia o seguinte: Pero o quê? Vendo o quê? Vendo o quê? Então, se você... Mira-me a mim, por favor. O vento já existia? Sim, porque a Bíblia diz que a barca foi assotada por um vento forte. Já havia vento. Não é que o vento começou naquele momento. O vento já existia. Mas como ele usou a fé, ele não se preocupou com o vento. Porque assim é a fé. Mas se a pessoa não vive a fé, aí está o problema. Porque nesta caminata que temos hacia Jesus, hacia a vida eterna, nós outros vamos encontrar esses ventos fortes. Esses ventos que vão venir para sacudir-nos. Que são as tribulações, são as injustiças, são as perdas, são as decepções, são as traições. São situações que nós outros vamos enfrentar e nessa caminata hacia Jesus.
Então, se não basta que eu tenha fé para andar sobre as águas, eu tenho que viver a fé para seguir andando. E eu não me posso deixar desviar dessa fé. Então, se vou repetir, aqui é um trampolim. Você vai arriba e trai o milagre. Mas o assunto não é receber o milagre, o assunto é você mantê-lo. É você mantê-lo. Se me hago entender? Houve um caso de um pastor que quando ele chegou à igreja, ele tinha sida. Ele tinha sida. E na igreja, ele recebeu um milagre. Ele foi curado do sida. Os exames provaram. Ele já não tinha mais. A carga viral se acabou. E ele fazia vários estudos, estava limpo do sida. Não tinha mais sida. E ele foi participando da igreja, entrou nos grupos, foi bautizado com o Espírito Santo, e depois ele foi levantado a evangelista, a auxiliar, e foi colocado como pastor de igreja, e isso já se haviam passado anos. Já era casado, já tinha filho. E aí um dia, estava ele e um companheiro, um outro pastor, em um semáforo, e vindo uma pessoa pedir dinheiro, e ela tinha um cartel dizendo: eu tenho sida, ajuda-me. E aí o pastor disse: que pena quando estou que eu não trago nada, tal. Aí o tipo mirou para o pastor que estava manejando e disse assim: tu não tens nada, mas ele é igual a mim, ele tem sida como eu. Ao mês o pastor morreu. Ao mês. Porque aquela palavra lhe hizo meter la duda. A enfermidade regressou e o matou em um mês. E foi hecho o estudo na esposa e no filho para ver se houve algum erro. A esposa e o filho não têm sida. Como você explica? Como você explica? Ele teve fé para barrar e andar sobre as águas. Mas ele não conseguiu manter a fé quando apareceu uma situação como esta. Então, você tem que entender que é necessário que você viva a fé. Porque mesmo estando dentro da igreja, vendrão fortes ventos. Você pode perder, sua pareja pode morrer, seu marido, sua esposa, seu filho, sua madre. Você de pronto pode perder a empresa, pode perder o trabalho. Você pode sofrer uma injustiça. Você pode descobrir que sua pareja, seu marido lhe engana. Aí você, mas eu estou na igreja, eu hago as campanhas, isso, e por quê? Ponto, já se pudriu. Porque deixou de viver a fé. Porque quando você vive a fé, quando se levantam as tempestades, você se hace mais forte, porque você está vivendo a fé, você está vivendo no altar, você nunca sai do altar, você se mantém no altar. É fácil, bispo? Não. Qualquer, quando recebe uma notícia difícil, vá. É normal, você é ser humano, mas isso não lhe hace perder o caminho, perder o rumbo, e nem tampouco lhe hace questionar nem a Deus, nem a igreja, nem a nadie, porque você entende, são tempestades, são ventos fortes. É como disse aquela canção, não? Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos peligros,
mas tu voz me calmou. E é isso que acontece. Quando eu vivo a fé, quando eu vivo nessa comunhão com Deus, então vêm esses ventos fortes, então eu vou a Ele, e a voz dele me calma. Amém. Me disse, tranquilo, eu sigo aqui. Eu sigo aqui. Eu sou o mesmo que te bendigue, sou o mesmo que te vou sustentar. Amém, gente? Está compreendendo, sim ou não? Então, esse é o espírito que nós temos que viver. Viver a fé. Não tenha fé. Viva por la fé. Não ande gritando aos quatro ventos. Eu sou uma mulher de muita fé. Mentira. Quem tem não habla, muestra. Amém. Quem és muestra, não habla. Não habla. Não habla, só mostra. Então, se Pedro, aqui diz a Bíblia, que ele, vendo o forte vento, a Bíblia disse que ele teve, e empeçando a hundir-se, gritou, Senhor, salva-me. E al instante, Jesus extendendo a mano, lo sostuvo e lhe dijo, hombre de pouca fé, por que duvidaste? Quando eles subiram a la barca, o vento que? Calmou. Ou seja, ele foi provado. E o interessante é que você sabe que Pedro de ofício era quê? Pescador. Qual é o pescador que não sabe nadar? Mas você vê, ele quedou tão desesperado que ele se olvidou que sabia nadar. E há pessoas que são assim, ela queda tão desesperada que ela se olvida até do que ela é capaz. Você vê que pessoa, quando ela está desesperada, ela administra mal, pero ela é administradora, mas ela administra mal. A pessoa, quando está desesperada, ela não tem controle de sua própria vida, não tem controle de suas emoções, não tem. Ela não sabe, ela queda completamente desorientada, perdida. Às vezes é um advogado, às vezes é um profissionista, mas a pessoa queda tão perdida em meio da tempestade que ela se vai hundindo. Mas Jesus, ele está aí. Basta que a pessoa diga, Senhor, socorre-me, e ele lhe dá a mão. E nesta noite ele lhe quer dar a mão. E nesta noite ele quer entrar em sua vida, ele quer que você tenha essa comunhão com ele, ele quer que você aprenda a viver essa fé, viver, andar por essa fé, porque é isso que vai sustentar-lhe hasta o último dia de sua vida. Amém, gente? Compreenderam? Quem me ha compreendido? Ponga-se de pé. Graças a Deus. Coloca a mão em seu coração. Cierra los ojos. Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré, pois mi aliento és tu vida, pues mi aliento es tu vida, nunca me cansaré, y nunca me cansaré, puedo oír tu voz, puedo oír tu voz, és mais dulce que la miel, es más dulce que la miel, que me quita desta cueva que me quita de esta cueva y me lleva hasta el cielo. y me lleva hasta el cielo. Já vi fuego e terremotos, Ya vi fuego y terremotos, vento fuerte que passou, viento fuerte que pasó. já vivi tantos peligros, Ya viví tantos peligros, mas tu voz me calmou. mas tu voz me calmó. Tu das ordem a las estrelas Tú das orden a las estrellas e límites ao mar. y límites al mar.
Eu me sinto tão seguro. Yo me siento tan seguro. Em tus braços, oh Altíssimo. En tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojos. No hay cerrojos ni puertas que se cierren delante de tu voz. No hay dolores ni culpa que puedan resistir ante el Señor. E la tempestade Y la tempestad se calma se calma por la voz de aquel que todo lo creó. por la voz de aquel que todo lo creó. Pues su palabra Pues su palabra es pura, es pura, es escudo. es escudo para los que en él creen. Já vi fuego e terremoto, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, Mas tu voz me calmou. mas tu voz me calmou. Você que está aqui nesta noite, e talvez você está passando por isso, por uma tempestade, você está passando por uma situação que lhe ha roubado sua tranquilidade, sua paz, sua alegria, sua motivação. E você quer nesta noite, você quer acercar-se a Ele. Você quer restaurar sua vida, sua comunhão, seu altar. Você quer Ele, Espírito Santo. Você não tem Ele, Espírito Santo, mas você quer. Então você venha aqui adelante, porque cerca do altar você vai estar mais cerca dessa gloriosa presença. Venha aqui. Só você que quer isso. Bispo, eu não tenho o Espírito Santo, eu quero tê-lo. Bispo, eu estou passando por uma luta muito grande. Estou passando por uma tempestade. Às vezes penso que Deus não me escuta mais, ou que Deus me derrou. Venha aqui, Ele vai mostrar. Ele vai estender a mão como Ele estendeu para Pedro. Porque Ele não rusga, Ele não condena. Ele sabe de nossa humanidade. Ele sabe de nossas debilidades. E quando somos humildes para dizer-lhe, Senhor, socorre-me, Ele nos dá a mão. Aleluia. Venga, acerque-se aqui. Tu das ordem. Tú das orden a las estrellas E limites ao mar. y límites al mar. Eu me sinto tão seguro Yo me siento tan seguro em tus braços, oh Altíssimo. en tus brazos, oh Altísimo. Não há cerrojos, não há cerrojos, ni puertas ni puertas que se cierren delante de tu voz. que se cierren delante de tu voz. Não há dolores, No hay dolores ni culpa, ni culpa que puedan resistir ante el Señor. e la tempestade Y la tempestad se calma se calma por la voz. por la voz de aquel que todo lo creó. Pues tu palabra es pura, es escudo para los que en él creen. Senhor, nuestro Deus, nuestro Deus. Eu sei que o Senhor conhece nossa humanidade. Então, meu Senhor, que nesta noite, aqui agora, Tu descendas sobre essas pessoas que se acercam a Tu altar, porque elas querem, ó Deus, elas querem conhecer-Te, elas querem confiar, elas querem viver essa fé em Tu palavra. Mas às vezes le gana a desesperação, le gana a preocupação, le gana
a depressão. E solamente, Jesus, tu presença pode curar, solamente tu presença pode levantar essa pessoa, sacarla desse ódio, deste fundo que ela se encontra. Jesus, quando Pedro gritou, o Senhor prontamente lhe deu a mão. Senhor, dá a mão para essa pessoa neste momento. Levanta suas manos e hable com ele agora, meu amigo, minha amiga. Diga-lhe a ele o quanto você lo necessita. Isso. Não pida a solução de seu problema, não. Pida-lhe a ele que ele lhe dê sua presença, que ele lhe dê seu espírito, que ele lhe dê a força que você não la tiene. Pida-lhe a ele que llene seu ser, llene sua alma. Pida-lhe a ele que lhe cambie, que lhe haga ser um novo homem, uma nova mulher. Isso, hable com ele. Ó Senhor nosso Deus, vem sobre tu pueblo aqui agora. Ó Espírito Santo, descende sobre eles, descende sobre essas vidas, ó Jesus, e llena este pueblo de tu presença, llena este pueblo de tu Espírito. Haz-los, ó Deus, ter um encontro contigo nesta noite. Eles necessitam de ti, Jesus, mais que solução de um problema, eles necessitam de ti. Tu eres a necessidade de eles, Jesus. Tu eres o que a eles les hace falta. Tu eres a resposta a todas suas ansiedades, a todos os seus anelos, a todos os desejos. Tu, Espírito Santo, és todo o que este povo necessita. Se eles te têm a ti, eles têm todo, eles têm o tesouro maior. Ó Espírito Santo, não mires para nossos erros, não mire para o passado, não mire para os falhos cometidos, mas mira a sinceridade, o desejo desta pessoa, Jesus. Talvez ela cometeu erros, talvez ela entrou aqui hoje, está pensando: eu não sou digno, eu não sou merecedor. Talvez ela se sinta sucia por as coisas que isso, mas eu sei, Jesus, que tu não miras atrás, tu miras aqui a hora. Ele está delante de tu altar, ela se está entregando, ela quer poner toda a vida em tu altar, Jesus, porque ela não quer ser mais a mesma. Então, Espírito Santo, agora mesmo tu la puedes sellar, tu la puedes llenar, tu hasta la puedes bautizar, Espírito Santo. Então vem sobre tu pueblo, Espírito Santo. Aleluias, oh aleluias, 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 aleluias. Te adoramos, ó Deus, te adoramos, ó Senhor nosso Deus, te glorificamos, te exaltamos, ó Jesus, hasta no sumo, porque só tu eres digno de toda glória. Tu eres nossa resposta, nossa salvação. Meu Senhor, vem sobre tu pueblo que aqui está delante de tu altar. Eles han elegido ao Senhor, eles eligiram entregar-se, eles eligiram tu Espírito, Jesus. Então, dá-se-los a hora, meu Senhor, estenda as mãos, toma-los a hora delas manos, Jesus. Levanta essa persona, saca-la, Jesus, de suas culpas, quita-lhe seus malos pensamentos, quita-lhe, ó Deus, a condenação de Satanás, lava com tu sangue preciosa e haga tu pueblo renascer, reviver. Aleluias, oh aleluias, aleluias, aleluias. Adora-lo, meu amigo, minha amiga, adora-lo. Isso, expressa-lhe a ele o quanto te lo necessita. Aleluia, aleluia. Vem sobre eles, Espírito Santo, a hora. Descende sobre eles, descende sobre eles. Aleluia, aleluia. Búscalo, búscalo de todo o coração. Os servos de Deus, os homens de Deus vão imponer manos, e os devacedinos do Espírito Santo aqui a hora.
Mesmo com todos os errores, Jesus lhe perdona, Jesus lhe limpia, e você pode recebê-lo aqui agora. Ele, Espírito Santo, ele derramado sobre sua vida. Aleluias, aleluias. Isso, adore-lo, busque-lo de todo o seu coração, porque ele prometeu que nos o daria, ele prometeu que lo enviaria. Cobra dele essa promessa sim, você pode pedir, você pode cobrar, porque ele quer dar pela hora. Pida-lhe a ele: Espírito Santo, vem sobre tua igreja, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, ven a tocarme a mí, pues en mi alma pues en mi alma hay sed de ti. Espíritu Santo, opera en mí. Opera en mí. Llámalo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, con tu poder renuevas mi vivir. Espíritu Santo, Espíritu Santo, con tu poder renuevas mi vivir. Espíritu Santo, mi solución, respuesta cierta en mi oración. Espíritu Santo, consolador, Espíritu Santo, manantial de amor. Llámalo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, con tu poder renuevas mi vivir. Espíritu Santo, Espíritu Santo, con tu poder renuevas mi vivir. Oh Espírito Santo, aqui estão pessoas sedentas de ti, Espírito Santo, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Ser glorificado. Aí onde você se encontra, Ele descende sobre seu ser. Aleluias, aleluias. Não pare de adorá-lo. Não pare. Siga, você vai seguir adorando. E Ele vai llenar de gozo. Você vai ter gozo. Você vai receber essa alegria, essa paz. Sua alma se vai regozijar. Você talvez vá chorar de tanta alegria, tanto gozo, que Jesus lhe perdona, que Jesus lhe lava, que Ele lhe aceita. Ele lhe aceita. Pese a todos os errores, Ele lhe aceita. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Santíssimo, Tu eres Santíssimo, digno de toda glória, de todo honor.
Ó Espírito Santo, vem, inunda o ser desta pessoa agora, inunda-la, inunda-la, haz-la ter uma experiência contigo agora, Jesus, haz-la ter um encontro contigo, abraça-la, meu Senhor, oh aleluia, coloca tus manos sobre ela, Espírito Santo, e que ela seja tomada por ti, aleluia, oh aleluia, 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 isso, vai adorando-lo, e o Espírito Santo está aí, e você vai começar a falar em outras línguas, ele vai bautizar, ele vai sediar, isso, você está cerca, não pare, não se detenga a hora, siga buscando-lo, isso, siga adorando-lo, isso, você está cerca, aleluia, oh aleluia, 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 bautiza agora, Espírito Santo, pode bautizar, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo aí agora, pode recebê-lo, ele está aí, ele entra dentro desse ser, receba o Espírito Santo, seja tocado por ele, seja bautizado, você que não falava em outras línguas, receba o dom, receba em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja digno do Espírito Santo, seja digno de sua presença, seja digno de seu amor, de sua graça, de sua misericórdia, aleluia, oh aleluia, só o Senhor é digno de toda a glória, isso, adore-lo, adore-lo, digno de todo honor, que habita en el alto y santo lugar, revélate a mí, me rindo ante ti, nací para adorarte. Aclamaré tu santo nombre para la eternidad. Revélate a mí, me rindo ante ti, nací para adorarte. Oh Santísimo, grandiosísimo, digno eres tú de toda adoración, me rindo a tus pies. Oh Santísimo, grandiosísimo, qué honra y qué placer es exaltar tu nombre, Señor, te alabaré. não diga nada agora, receba a paz, Jesus lhe dá a mão agora, e ele lhe saca desse dolor, ele lhe saca dessa tempestade agora, ele lhe dá paz, e a certeza, ele é com você, minha amiga, meu amigo, ele é com você, escute-lo aí agora, ele habla, digno de todo honor, Que habita en el alto y santo lugar, revélate a mim,
revélate a mí. Me rindo ante ti. Nasci para adorar-te. Nací para adorarte. Aclamaré tu santo nome. Aclamaré tu santo nombre Para a eternidade. para la eternidad. Revela-te a mim. Revélate a mí. Me rindo ante ti. Me rindo ante ti. Nasci para adorar-te. Nací para adorarte. Cante para Ele, adore-lo a Ele, ó Santíssimo. Oh Santísimo. Grandiosíssimo. Grandiosísimo. Digno eres tu Digno eres tú de toda adoração. de toda adoración. Me rindo a tus pies. Me rindo a tus pies. Canta-lhe forte, ó Santíssimo. Oh Santísimo. Grandiosíssimo. Grandiosísimo. Que honra. Qué honra y qué placer es exaltar tu nombre, Señor, te alabaré. Cante ustedes, cantem. Oh. Digno de toda adoração. Me rindo a tus pés. Oh Santíssimo. Grandiosíssimo. Grandiosíssimo. Que honra. Senhor, te alabarei. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Glorifique-lo com seus aplausos. A Ele glória e honra para sempre. Amém. Amém.